Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, né, a todos vocês, povo abençoado do Senhor. Que nós estamos, né, mais uma tarde de bênção, mais uma tarde que Ele vai falar em nosso coração, que o Senhor Jesus vai falar em nosso coração e tem algo a nos ensinar aqui nessa tarde. Segunda-feira, início de semana. Vamos começar, né, a nossa semana aqui nos enchendo da presença do Senhor e aprendendo com Ele. E hoje Ele tem algo novo a nos ensinar, amém? Ele hoje quer falar em nosso coração sobre o Espírito Santo. Nós temos que aprender a buscar o Espírito Santo em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Então hoje ele vai falar um pouquinho do Espírito Santo. Quando ele, né, após a sua ressurreição ali, ele ficou ali, ele ressuscitou. Aí ele ainda ficou 40 dias ensinando ali aos seus apóstolos. E lembrando a eles da promessa que o Pai havia feito quando Jesus subisse para o Pai, né? O Pai enviaria o Consolador, o Espírito Santo, sobre a vida deles. Mas nós temos que entender que hoje nós temos que buscar em primeiro lugar, né, sermos filhos e filhas de Deus cheias do Espírito Santo, porque nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas para nos guiar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos ensinar a fazer a vontade de Deus, para nos ensinar a escolher, né, as escolhas ali, a fazer as escolhas que vão agradar a Deus. Então aqui nós vamos aprender um pouquinho com Jesus. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre o que ele falou aos seus apóstolos após a sua ressurreição, né? Vamos ver aqui, abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos começar no versículo 1, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que fui recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que a respeita ao reino de Deus. Então aqui Jesus aparece a eles, né? E a Bíblia diz que há cerca de 40 dias Jesus ainda ensinava acerca do reino de Deus. E aqui Jesus vai trazer a memória dos apóstolos sobre a promessa que ele havia feito a eles, que quando ele subisse ao Pai, eles, os apóstolos, iriam ali ser cheios do Espírito Santo. Amém? Essa era a promessa do Senhor Jesus para os apóstolos, é a promessa para nós nos dias de hoje, porque é a vontade dele derramar o Espírito Santo sobre a vida daquele que busca, sobre a vida daquele que pede, sobre a vida daquele que quer ser cheio do Espírito Santo. Amém? Diz assim no versículo 4: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim. Aqui no versículo capítulo 1 diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse-lhe: De mim ouvistes. Então aqui a palavra do Senhor, ela começa a nos ensinar, né? Que Jesus fala com eles ali:
ficai em Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. Então permaneçam em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo. Então é a promessa que Jesus havia feito a eles quando ele subisse ao Pai, né? Que o Pai enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo. Mas ali Jesus falou com eles: ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém. E o que nós aprendemos até aqui? Que muitas são as pessoas, né, que não permanecem ali na casa do Senhor, que não permanecem na presença do Senhor, até ser ali cheio da presença do Espírito Santo, até ter ali o Espírito Santo em sua vida, né? E muitas são as pessoas que se afastam, muitas são as pessoas que não esperam, né? O tempo de Deus, não esperam. E tem muitas pessoas que hoje em dia nem buscam mais, né? Ter ali uma vida cheia da presença do Espírito Santo, ter ali uma vida cheia do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha guiar a ela. Tem pessoas que se afastam, tem pessoas que param de buscar, e nós estamos aprendendo aqui que é uma promessa de Jesus para a sua vida. Ele prometeu enviar o Consolador, ele prometeu enviar o Espírito Santo para que o Espírito Santo venha te preencher, te guiar e te ensinar. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos de ter uma vida cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, ser conduzido por Ele, aprender com Ele, amém? Então nos dias de hoje Jesus quer derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. Ele quer fazer com que você transborde na presença dele. Ele quer derramar os dons sobre a sua vida, mas é necessário que você fique em Jerusalém, que você permaneça na presença de Deus, que você permaneça na obediência da palavra, que você permaneça onde você está. Amém? Foi o que ele disse aos apóstolos aqui. E diz mais, olha no versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então olha o que ele disse aqui para eles. Na verdade, né, João batizou com água. Então ali eles já haviam recebido o batismo nas águas, que também é importante para nós entendermos que para sermos filhos e filhas de Deus, nós também devemos passar por esse batismo nas águas, né? Porque ali onde nós batizamos nas águas, ali nós sepultamos, né, a velha criatura. Quando nós sepultamos, né, a velha criatura e nascemos ali uma nova criatura em Cristo Jesus, aonde tudo se passou, né, ali naquela imersão, quando a gente se emerge assim na água e volta, nós passamos a ser a nova criatura do Senhor. E após esse batismo vem o batismo do Espírito Santo, é o que ele disse aqui aos apóstolos, né? Não depois de muito tempo virá sobre vós o Espírito Santo. Então nós temos que buscar nos dias de hoje sermos filhas e filhos de Deus cheias do Espírito Santo, porque quando nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, ali nós receberemos os dons do Espírito Santo. Ali também, né, nós vamos receber as virtudes do Espírito Santo, vamos ser sempre guiados por Ele, vamos ser sempre moldados por Ele, porque é o Espírito Santo que faz a obra em nossas vidas. E é necessário no dia de hoje buscarmos sermos pessoas cheias do Espírito Santo. E tem pessoas que hoje não buscam mais, buscam em primeiro lugar tantas coisas, buscam em primeiro lugar coloca, né, em primeiro lugar tantas coisas em sua vida e quando deveríamos de colocar em primeiro lugar em nossa vida, buscar o Espírito Santo de Deus, buscarmos sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Então ele falou aqui, porque o João batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo. Diz mais, no versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo,
Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os... Jesus falando aqui com eles, né? Não convém vós saber o tempo, nem a hora, mas no tempo certo, eles iriam ali, né, ser cheios da presença de Deus. No tempo certo, eles iriam ali, né, receber do alto o poder e as virtudes do Espírito Santo, né? Não é o que diz aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Para que eles se tornassem testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, até os confins da terra. Então é importante nós buscarmos, né, sermos pessoas revestidas, cheias do Espírito Santo. É importante nós entendermos que Jesus fez essa promessa a nós, que Ele enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo. E no dia que Jesus voltar, não vai haver mais o Espírito Santo sobre a terra. O Espírito Santo não vai mais estar em nosso meio. E nós temos que sempre sermos pessoas ali, colocar em primeiro lugar, em buscar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, o versículo é o 7. Como eu busco, né, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como eu busco em Deus, né, ser uma pessoa revestida do Espírito Santo? Diz aqui em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Primeiro, pedir é a primeira coisa. Você tem pedido a Deus para te revestir, para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você tem pedido a Deus para que Ele venha derramar sobre a sua vida a unção do Espírito Santo? Você tem pedido a Deus para ser uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo sobre o seu ser, sobre a sua vida? Você tem pedido isso? Eu tenho pedido, eu tenho buscado, eu tenho permanecido em Jerusalém, mas até hoje eu não recebi ainda. Não saia, é o que ele disse lá aos apóstolos: permanecei em Jerusalém, fique até que desça. Mesmo que demore, mesmo que você passe um tempo ali, né, que você passe um tempo, aí você pensa assim: já tem muito tempo que eu tô aqui na casa do Senhor, até hoje eu não fui batizada, até hoje eu não fui selada. Mas o que ele disse? Não convém a vós saber o tempo, será no tempo que ele vê que é o tempo dele. Primeiro, você tem que examinar como está o templo. O que é o templo? É o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai habitar ali num templo que não obedece a Deus, que não é ali voltado a obedecer às leis do Senhor, a obedecer à palavra do Senhor. O Espírito Santo não vai habitar ali num templo onde aquela pessoa não quer ter ali aquele compromisso com Deus. Mas se Deus vê em você que você quer ter uma vida transformada, uma vida mudada, que você quer realmente andar ali na palavra, andar ali, né, obedecendo a palavra do Senhor,
Aí você vai buscando, você vai entendendo, Ele vai te limpando, Ele vai te purificando, você vai permanecendo ali na presença do Senhor, você vai permanecendo na casa do Senhor, você vai permanecendo ali em Jerusalém, e quando você pedir e Ele vê que você está pronto para receber, Ele vai enviar. Mas é necessário que você venha pedir. Você tem pedido? Você tem pedido? E o que mais? Buscar e encontrareis. Você tem buscado? Buscado em Deus ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, a porta se abre. Então, se você for aquela pessoa que tem buscado mais do Espírito Santo, tem buscado mais ser uma pessoa cheia, transbordante ali na presença do Senhor, Ele vai derramar sobre a sua vida. E quando você receber, o batismo do Espírito Santo, um dos dons que vai ser ali, um dos dons que vai se manifestar vai ser o em falar em línguas, que vai ser só você e quando você fala a língua dos anjos, é só você e o Pai. É o Espírito Santo te enchendo, o Espírito Santo te renovando. Amém? Mas tem vários dons que o Espírito Santo, ele se manifesta. Ele pode se manifestar ali, na vida de uma pessoa. E esse vídeo vai ficar, esse estudo, vai ficar para o próximo vídeo. Amém? Esse é o vídeo de hoje, da segunda-feira, e nós vamos estar aqui meditando um pouquinho mais sobre o que o Espírito Santo, os dons que ele, dá àqueles que pedem. E para que nós temos que buscar esses dons? Para que nós temos que buscar sermos pessoas cheias do Espírito Santo, sermos pessoas revestidas do Espírito Santo? Porque para que nós venhamos ser testemunhas de Deus aqui nessa terra. E ainda nessa geração, Ele quer derramar o Espírito Santo sobre a vida daquele que pede, sobre a vida daquele que busca, sobre a vida daquele que quer ter compromisso com Deus, que quer ter uma vida ali purificada por Deus, que quer ter uma vida ali, uma vida alicerçada na palavra, andando em obediência ao que Ele diz através da sua palavra. Amém? Aquela pessoa que quer ter um compromisso com Deus. Amém? E Ele quer te revertir nessa tarde, e Ele quer derramar sobre a sua vida essa presença, Deus, que é o Espírito Santo. E nós vamos ver aqui em mais vídeos aqui o que nós devemos fazer para com que o Espírito Santo venha permanecer em nossas vidas. Mas se eu for ali, batizada, se eu for ali selada pelo Espírito Santo, eu vou ter Ele ali para sempre? Nós vamos ver que não na palavra do Senhor, porque se algumas das nossas atitudes estiver ali não de acordo com a palavra, não de acordo com o que nós aprendemos na palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele se afastará de nós. E não é essa a nossa vontade, Nossa vontade, a vontade de Deus é que nós venhamos ser sempre pessoas guiadas pelo Espírito Santo, ensinadas por Ele e continuar, na caminhada até Jesus voltar. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e que nós venhamos dar prioridade em buscar, em primeiro lugar, sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Porque nós precisamos, de ser essas pessoas cheias do Espírito Santo. Mas nós temos que entender que tem pessoas que ainda não foram batizadas ainda com o Espírito Santo. Deus está te chamando. Venha, peça que eu vou te dar, busca que você vai encontrar, e prepare o templo, Prepare o corpo, prepare ali o seu coração, prepare a sua vida para receber o Espírito Santo. Se policie, porque o Espírito Santo, ele vai habitar num templo limpo. Então, limpe o templo, limpe ali seu coração e peça que Ele vai derramar sobre a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração?
Senhor, meu Deus amado e precioso Pai, te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse novo entendimento. E hoje nós entendemos, Pai,